Se você assistiu o primeiro episódio de Hanyo no Yashahime e quer entender tudo, ver se deixou passar alguma coisa batido e fazer uma análise junto comigo para ver se as suas teorias estão certas ou não, se você tá ficando louco e tá fora da casinha, continua nesse vídeo porque a gente vai discutir tudo que aconteceu naquele primeiro episódio. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e se você não me conhece, aqui no canal eu falo muito sobre animes e mangás, alguns jogos também, e ultimamente a gente tem feito muitos vídeos sobre Inuyasha e Hanyo no Yashahime, porque não para de sair novidade, a gente estava ali na pré-estreia, contagem regressiva, então estava sendo muito divertido compartilhar algumas informações e teorias com vocês. Então quero agradecer a todo mundo que está acompanhando e está dando essa força para o canal desde já. Se você não é inscrito, independente se você gosta de Inuyasha ou não, a gente tem outros conteúdos que talvez te interessem. Então dá uma olhadinha e dá uma pensada aí para se inscrever. Então desde já, deixa o seu like e bora pro vídeo. Bom, o episódio começa introduzindo justamente ali pra gente a Setsuna e a Moroha correndo, pra perceber que são elas, né, correndo ali no meio de uma floresta, enquanto que a Towa, ela está sendo feita de refém. Pra quem viu o vídeo que eu faço uma análise, que eu comento um pouquinho da preview, né, da sinopse do episódio 1, já sabia que a gente ia ter a Towa presa ali por um senhor feudal. E esse senhor feudal, inclusive, ele pergunta a respeito da Towa sobre ela ser a Yashahime, né, a princesa meio yokai. E aqui o meu comentário a respeito é justamente de que a gente tem desde já uma introdução meio abrupta, tipo, quem é essa personagem? Inclusive aparecem algumas descrições para as pessoas não ficarem muito perdidas. Então, para quem não acompanhou Inuyasha e quem não viu as informações que foram dadas pra gente sobre o perfil dos personagens, pode ter ficado muito confuso sobre o que é que tá acontecendo aqui, porque foi um início bem abrupto. Mas a gente sabe que teve uma intenção. Então a gente tem desde já a Towa na era feudal sendo feita de refém, a gente não sabe como isso aconteceu, não sabe como ela foi parar lá. O importante é que o senhor feudal está acompanhado de um homem chamado Sokyu e ele começa a fazer algumas perguntas para ela. Dentre essas perguntas, ele diz que ele quer saber como a Towa foi para lá. Quer saber se o que está escrito num livro que ele carrega, que não era dele, ele devia ter pego da Towa, é verdade. E aí ele se refere a uma era Reiwa, que é justamente a época moderna a qual a Towa vive, né, lá com a família do Sota. Então ele questiona sobre se aquilo é verdade ou não, e inclusive, conforme ele vai fazendo perguntas e ela não responde, ele apresenta ali um banco de uma bicicleta, que pertencia a uma sacerdotisa que atravessava o Poço Come-Ossos e viajava entre as eras, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu acho muito interessante aqui que quando ele se refere a esse banco, né, da carroça de ferro, que é como ele diz a bicicleta, a gente percebe que isso não passou batido. Na série de Inuyasha, a gente sabe que esses objetos, né, vindos do futuro, digamos assim, chamavam a atenção de alguns personagens, né, principalmente ali dos personagens principais. O Inuyasha adorava comer ali um cup noodles, né, eles andavam ali na bicicleta e tal, ele chama aquilo de carroça de ferro também, algumas vezes. Então é interessante, mas aqui a gente percebe que chamou a atenção de outros personagens num ponto deles começarem a se questionar de onde vieram esses objetos, como eles estão fazendo essa viagem pelo tempo. Além disso, para quem viu a minha live sabe que a partir do momento que a gente viu o banco da bicicleta, eu já fiquei do tipo, meu Deus, o que aconteceu com a Agome? E o Sokyu diz que esse banco foi encontrado por alguns pescadores num rio. Então, alguma coisa aconteceu para a bicicleta da Agome ter sido destruída e só encontrarem o banco. É bem preocupante, porque a gente já estava preocupado por ela não estar aparecendo nas imagens, nem no pôster, nem nos trailers. Então, o que aconteceu com a Agome, gente? E aí que o Sokyu começa a contar uma luta em que o Inuyasha e a Agome, que era essa sacerdotisa, tiveram contra um yokai chamado Nenokube. E aí onde a gente vai justamente para os acontecimentos principais desse episódio, que são do capítulo especial. Vou abrir aqui um parênteses, para quem não leu esse capítulo especial, eu tenho um vídeo narrando os acontecimentos desse capítulo especial, então você não precisa nem se preocupar em ler, mas na descrição do vídeo tem também os links para vocês lerem. E aí que a gente começa a viajar nessa história do capítulo especial, que conta ali 6 meses após a volta da Agome para a Era Feudal, quando ela resolve viver com Inuyasha. Então eles estão vivendo uma vida pacífica, a gente tem ali uma interação da Agome com as filhas da Sango, que eu não me lembrava de ter tido os nomes revelados até então, que é Kinnu e Gyokuto,
dois nomes bem estranhos, a própria Agome diz que são nomes difíceis de pronunciar, e ela tá ensinando ali a respeito de algumas ervas para as duas meninas, o que pode acabar sendo um pouco revelador pra gente, talvez no futuro elas sejam duas sacerdotisas, duas personagens médicas, enfim, curandeiras, né? E uma coisa que eu achei interessante é que durante a interação da Agome com a Sango, ela menciona a respeito de 7 flores do outono. Eu não me recordo de ter isso no capítulo especial do mangá, pode ser uma conversa aleatória, como pode ser uma pista a respeito das 7 pérolas arco-íris. Em seguida a gente tem uma outra cena que ela é completamente exclusiva, que é de uma coruja com 4 olhos, é um yokai chamado Yotsumi. E ele não existe no mangá, ele inclusive é um dos pontos que relaciona esse capítulo especial com a trama de Hanyou no Yashahime que a gente vê mais pra frente. Existem algumas pequenas mudanças aqui entre o que tá acontecendo no capítulo especial e o que acontece nesse primeiro episódio. Não são mudanças tão grandes a não ser essas que eu tô pontuando pra vocês, que me fazem questionar se são mudanças aleatórias ou se elas têm um real propósito. Eu acredito que não são aleatórias, porque na época em que o capítulo especial foi feito, ele não tinha intenção de fazer nenhum gancho com nenhuma sequência. Então, eu imagino que qualquer alteração aqui possa ter um reflexo na trama de Hanyou no Yashahime, porque senão não teria motivo pra ser colocado. Eu vou comentar com vocês algumas descrições dos personagens rapidinho, porque eu achei muito interessantes ou bizarras. A Agome é dita como uma aprendiz de sacerdotisa, e isso incomodou muita gente, porém eu interpreto que ser aprendiz de sacerdotisa é muito mais uma referência ao fato dela estar começando a aprender a ser uma sacerdotisa da era feudal. Então agora ela usa trajes de uma verdadeira sacerdotisa, ela não usa mais aquelas roupas de colegial, ela está aprendendo a ser uma sacerdotisa da era feudal propriamente dita, e não mais aquela Agome da era Reiwa que viajava no tempo. O Miroki é dito como o monge delinquente, e eu acho que dispensa maiores comentários. E a Rin é dita como a garota que idolatra o Sesshomaru. Eu nem sei o que comentar a respeito disso. Pode ser uma questão de tradução, tá, gente? Mas eu acho que a garota que idolatra Sesshomaru ficou um pouco estranho, porque eu não sinto essa idolatria da parte dela. Dá a entender que ele não tá nem aí pra ela, e a gente sabe que não é verdade, né? A gente tem toda a sequência do episódio com o Inuyasha e o Miroki enfrentando rapidamente o Nenokubi, ele fugindo, eles descobrindo a flecha que prendia ele, e o Kohaku vendo a trilha de cadáveres que o Nenokubi deixa para trás. Nesse momento, o Sesshomaru encontra o Kohaku e ele explica quem é o Nenokubi. E bom, o Nenokubi ataca ali o vilarejo, ataca a Agome, ataca a Sango. Também achei muito interessante que na animação, e aí é uma questão pelo fato de ser a mídia mesmo, fica muito mais fácil de perceber que a Agome ela tá muito mais centrada, muito menos explosiva do que antes. O único momento em que a gente vê aquela antiga Agome é justamente o Shippo quando tá se fazendo passar por ela num momento meio cômico ali. A Agome, por mais que ela esteja um pouco decepcionada com o Inuyasha, porque ele tentando proteger ela escondeu o fato de que o yokai que ele tinha ido enfrentar tinha relação com a Kikyo, ela não tá decepcionada como ela ficaria antigamente. Ela parece realmente ter amadurecido, e isso pra mim ficou muito mais nítido na animação. Eu achei muito legal em ver isso, porque eu tinha a impressão de que a Agome e Inuyasha continuam os mesmos de sempre quando eu li o capítulo especial. É interessante ver aqui também que o Miroki, quando ele tá enfrentando ali o Nenokubi, ele sente uma certa falta do Kazana, né, do Buraco do Vento, porque seria muito mais fácil derrotar ele com o Buraco do Vento. Não só isso, é interessante ver também que isso é uma cena exclusiva do anime. E falando em cenas exclusivas do anime, eu achei um pouco engraçado a cena da Rin, quando ela vê o Sesshomaru ali em cima da casa que ela tava, e ela acena pra ele, porque no mangá ela simplesmente tá parada ali, e no anime ela dá uma acenada e a gente não sabe se ele responde ou se ele ignora ela completamente. Outra cena que é exclusiva do anime e que eu achei muito, mas muito relevante, é justamente quando a Agome pergunta pro Inuyasha se naquele local já houve alguma batalha, e ele diz que sim, houveram algumas guerras civis, né, alguns confrontos ali, e eles dão a entender que justamente isso vai fazer com que o Nenokubi nunca se canse, nunca enfraqueça, porque ele tem bastante nutriente no solo. O Nenokubi, ele se alimenta de nutrientes humanos, né? Então, no subsolo, ele usa o subsolo para atacar pessoas, para absorver a vida das pessoas, digamos assim, a própria carne delas.
E o fato de ali ser uma terra onde houve muita guerra, deve ter muito sangue, inclusive cadáveres enterrados, ele vai sempre conseguir ali se regenerar e eles vão ficar lutando contra algo que nunca vai ser derrotado. Isso não existe no mangá e eu achei interessante porque cria uma maior complexidade na batalha, torna o Nenokube um oponente mais poderoso, inclusive o fato de nós termos várias cabeças dele sendo criadas, também é uma coisa que não existe dessa forma no mangá. No mangá a gente não tem cabeças, várias delas simultâneas, aparece uma quando ataca a Agome Asango, outra de frente para o Inuyasha e para a Agome, e a última é ali de frente para o Miroki, né, quando o Kohaku salva ele, e em seguida, né, a gente já não tem mais outras cabeças surgindo. Já no anime, a gente vê ali várias cabeças de Nenokube surgindo o tempo todo e atacando, então isso torna o Nenokube um oponente muito mais poderoso no anime do que dá pra perceber no mangá. Eu achei isso interessante, porque talvez lendo o capítulo especial a gente pudesse dar uma subestimada, pensar, nossa, eles tiveram tanto trabalho pra derrotar um yokai raiz fraco desses. Não, ele não é tão fraco assim. Inclusive é esse o motivo dele ser o vilão de Hanyo no Yashahime. Se você não tá sabendo disso, o vídeo no card. A Agome pede para servir de isca para poder atrair o Nenokube para fora do subsolo. O Inuyasha obviamente nega porque não quer expor ela a um perigo. Ela diz ali, e essa cena não tem no mangá, de que se fosse a Kikyo ele deixaria, né? Então ela reforça ali que o Inuyasha tem uma preocupação com ela que ele não teria com a Kikyo, como se ele ainda não confiasse no poder dela. Aliás, isso é uma coisa que fica bem nítida depois pra gente também por uma fala da Kaede, né? Parece que para todos ali ainda há uma ideia de que a Kikyo é muito mais forte do que a Agome. E eles estão aos poucos mudando isso e percebendo que não, a Agome realmente é uma sacerdotisa muito poderosa. Coisa que eu acho que eles já deviam ter percebido há muito tempo. Mas enfim, a Agome desobedece o Inuyasha, ela pula depois que a Kaede atira a flecha da Kikyo no solo justamente para incomodar e para atrair o Nenokube. E é ali onde o Nenokube sai do subsolo, revela a imagem dele, e a gente pode ver um grande yokai grotesco de raízes com vários olhos e cabeças humanas presas no seu corpo, né, nas suas raízes. Essa cena, que é a cena da luta final do Inuyasha e da Agome contra o Nenokube, ela é fantástica na animação. Para quem viu a live sabe como eu fiquei emocionado por conta da trilha sonora clássica. Então a Agome diz para ele aprender uma coisa, que o nome dela é Agome, e o Inuyasha reforça ali que a joia de 4 almas, que é o que ele tanto buscava, já tinha sido destruída, e juntos eles acabam com o Nenokube ali com o ataque da ferida do vento e da flecha purificadora. Porém, nós temos cenas exclusivas, que é justamente o Inuyasha ativando o Meido Zangetsuha, né, a Ondas Lunares das Trevas, para garantir que o restante do corpo do Nenokube vai ser enviado lá para o mundo dos mortos, para garantir que ele não vai voltar a ser um problema. E ainda, por mais cautela, a Agome atira uma flecha purificadora no solo para purificar as raízes que sobraram. Então, isso eu achei interessante porque são cenas que não existem no mangá, no capítulo especial, e demonstram que eles tiveram um cuidado a mais para garantir que o Nenokube teria morrido. Ou seja, o Nenokube é um yokai ainda mais forte por ter mesmo assim sobrevivido. A gente tem ali uma cena da Agome e do Inuyasha conversando, né? Ela usa ali o Osori, mas só de uma maneira para fazer uma referência, uma nostalgia, mas a gente percebe que ela tá bem mais centrada, falando que o Inuyasha precisa começar a confiar mais nela, e basicamente a gente termina o capítulo especial, só que não antes da gente descobrir que existiu uma pequena raiz do Nenokube que sobreviveu e que acabou se fundindo com a árvore sagrada. E é então que o Sokyu começa a questionar ali à toa sobre como ela pode ter vindo do futuro, da era Reiwa, se o Poço Come-Ossos foi selado anos atrás. Então ele fica muito intrigado com aquilo. Como isso pôde acontecer? Como ela pode estar ali se não havia um meio dela voltar, dela atravessar as eras, né? A Toa, por sua vez, alerta o Sr. Feudal para ele correr, e é aí que a gente vê a Moroha e a Setsuna roubando a cena, né? Derrotando alguns capangas. A Moroha com um jeito meio folgado dela, chamando eles de fracos, inclusive falando: Toa, vamos para casa, chega de vadiar. É bem engraçado.
A Setsuna ali bem mais contida, bem mais inexpressiva, enquanto que a Moroha dá ali uma de Inuyasha, mexe o nariz dela e percebe que na verdade existe a presença ali, um cheiro de um yokai. Me chamou um pouquinho a atenção o fato de que a Moroha, ela é um quarto de yokai só e ela percebeu esse cheiro que a Toa e a Setsuna não perceberam, elas que são meio yokais. Então a Moroha avança contra o Sokyu, descobre que na verdade ele é a coruja Yotsume, né, que acaba fugindo justamente porque a Toa diz pra Moroha: não o mate, ele sabe de informações, nós precisamos capturá-lo vivo. Ou seja, a Toa quer descobrir as informações que ele sabe sobre o passado, então ela precisa dele vivo, não adianta matá-lo. E é basicamente assim que o episódio acaba. Então ele serviu só pra gente entender o que aconteceu e ver qual é o gancho do capítulo especial, o último inimigo que a Gomu e o Inuyasha enfrentaram, que traz a ligação para essa continuação de Hanyo no Yashahime. Mas é isso, meus queridos, deixem para mim os comentários de vocês, o que vocês acharam do episódio, se tem alguma outra coisa que vocês acham que eu deixei passar, que vocês gostariam que eu tivesse comentado, e principalmente, vocês vão querer que eu faça uma análise da preview do segundo episódio ou não? O que vocês acharam? Querem que eu continue fazendo as análises? Pra gente continuar fazendo as análises, é claro, eu vou precisar de muito engajamento nesse vídeo, então deixa o seu like, compartilha com seus amigos, compartilha no fandom de Inuyasha que você segue, pra eu saber que tem muito interesse nesse tipo de vídeo. Um grande abraço e até mais.